aí, professor ou futuro professor de dança de salão. Imagine só se você pudesse pegar tudo que você já sabe ou todas as experiências que você já teve na vida e levasse para a sua aula de dança de salão. Já imaginou se você conseguisse com muita facilidade adaptar aqueles conhecimentos que você aprendeu no tango, no bolero, no samba, na sua aula de forró ou na sua aula de zouk? Já parou para pensar que geralmente quando a gente vai fazer aulas de dança de salão, principalmente como professores, os professores sempre ensinam a partir da experiência e vivência deles, sem tentar contextualizar aquilo com a sua realidade, com a sua vivência, com a sua cidade, com o seu momento, com o seu aluno? Já pensou para falar sobre isso? Então, é isso que eu venho falar hoje para você. Como você utilizar aquilo que você tem aprendido lá no universo rítmico, você aprendeu lá com as 3 principais características, você aumentar a quantidade de alunos, aumentar o seu faturamento, que é levar em consideração o interesse, a necessidade, a característica do aluno, e dentre outros assuntos que nós íamos falando para você. E é isso que eu vim falar para você hoje. Mas antes de começar a falar, eu queria deixar muito claro para você que o único objetivo que eu tenho e um dos motivos que me levou a falar sobre isso dessa forma, porque quando eu morava ainda lá em Açailândia do Maranhão, Açailândia do Maranhão, para quem não conhece, é uma cidade que fica a 500 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão, onde não tinha uma cultura de dança de salão. Eu acabei sofrendo muito, porque primeiro a dificuldade de me deslocar de uma cidade pequena para um grande centro, financeiramente era muito complicado, e eu tinha que dispor de uma grana, inclusive, que eu não tinha, porque eu não ganhava tanta grana, assim, eu não tinha dinheiro na época para poder investir. E eu acabava tendo que fazer, eu lembro até hoje que eu fazia muitas rifas para que os alunos ajudassem. Eu lembro que eu pedia muito apoio para prefeito, para vereador. E olha como as coisas mudam, né? Hoje eu dispenso esse tipo de apoio. Mas olha que na época eu precisava muito. E eu lembro que quando eu pedia esses apoios assim para o pessoal da minha cidade, eles sempre falavam, não, vou te apoiar, vou te apoiar. E eu falava o custo do que eu tinha para fazer um curso, por exemplo, e eles, não, pode contar comigo. E eu ia no dia seguinte, uma semana depois, geralmente eles me davam 20, 30 reais. Que era um apoio, mas realmente um apoio muito longe daquilo que eu precisava, né? Mas graças a Deus, isso me transformou numa pessoa mais forte. E o que eu quero te dizer é o seguinte, acabei saindo de Açailândia para vir estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, muitas vezes, nos grandes centros, em Brasília. E o que eu percebia sempre era que os professores me ensinavam a partir da vivência deles, daquele ambiente cultural em que ele estava inserido. Logo, o que eu aprendi ali, que eu tentava levar para a minha cidade, era totalmente incoerente. Eu lembro até hoje, se você já passou por isso, você vai entender. Eu lembro até hoje que uma vez eu fiz uma aula com o professor disse para mim assim, para você conquistar uma mulher, basta que você siga esses passos. Passo 1, você olha bem dentro dos olhos dela. Aí eu olhei, olhei igual estou olhando para você, bem no fundo dos olhos dela. Aí você dá um passo à frente assim, se aproxima e para. Aí você mostra a sua mão esquerda para ela, ela vem e coloca a mão na sua mão esquerda. Aí você coloca a mão na direita, abraça e puxa ela assim, Aí pronto, você conquistou a mulher. E logo isso aconteceu de verdade. Na aula que eu fiz, o professor fez isso e a mulher falou assim, nossa, eu senti tanta coisa. E todo mundo, nossa, que sensacional. Aí eu aqui, maranhense, abestado, fui experimentar isso lá em Açailândia. Chamei minha aluna, olhei bem dentro dos olhos dela, botei a mão, falei aqui, Quando ela veio, se aproximou, eu abracei do outro lado, puxei, eu falei, e aí? Ela, e aí o quê? Eu falei, o que você está sentindo? Ela, nada. Eu falei, não, pera, separei de novo, vamos de novo, com calma. Aí fui lá, mostrei a mão, mostrei a outra, me aproximei, segurei, olhei no fundo dos olhos dela, puxei ela de novo, fiz aquele chamego, falei, e aí? Ela, e aí o quê, Marcelo? Eu falei, não, esquece, vamos para outra coisa. Por quê? Porque aquilo não fazia parte do meu contexto. Porque eu não sabia fazer aquilo que aquele professor me ensinou. E, consequentemente, por várias outras vezes, eu tentei fazer isso, inclusive nos livros. Eu estudava nos livros uma atividade para desenvolver em aula. E eu tentava desenvolver essa atividade e eu me frustrava porque não dava certo. Aí, quando eu ia entender onde aquele livro foi construído, que era numa outra realidade, ou as pessoas estavam sempre dispostas a fazer aula, a participar de tudo, eu conseguia entender que o meu problema não era esse, é que eu não sabia contextualizar. Eu não sabia pegar aquele conhecimento e levar para a minha realidade. Tudo que eu aprendi eu queria reproduzir e não dava certo. Talvez você vai se lembrar, você já assistiu a alguma aula onde o professor tenta fazer piadas de outros professores e daí não conseguem. Então, porque eles tentam imitar aqueles professores. E na verdade o que acontece é que a gente quer reproduzir aquilo que a gente acha que é bom. E o que esse cara achou que era bom nesse professor, ele tenta levar para ele. Só que ele acaba não adaptando ao contexto dele. E aí onde está o grande erro. Tem professores que não são engraçados.
E não adianta ele tentar ficar engraçado, que ele é fake, ele é uma pessoa mais séria, mais normal. Tudo bem, no caso eu, por exemplo, sou um cara altamente sério, que não sou um cara que fica contando piada em aula. Eu não posso dar uma aula, por exemplo, séria, que não é minha cara dar uma aula séria. Não é que na aula não seja séria, mas eu que não sou uma pessoa séria. Eu gosto de brincar, eu sou extrovertido, é minha característica. Você não pode ministrar aula como eu ministro aula. Você tem que achar a sua forma de dar aula, a sua própria piada. E daí onde tem uma característica muito bacana. Lembra que eu falei para vocês que o Hernani Maleta me ensinou sobre o universo rítmico? E aí ele fala assim, ó, pão, bolo, pão de queijo, chá. Muito bem, por exemplo, você que mora aí no Rio Grande do Sul, vou te dar uma sugestão. Você pode, por exemplo, falar pão, ao invés de falar bolo, você pode falar mate, que tem 2 sons, mate, mate, que é o mate do chimarrão. E ao invés de falar pão de queijo, você pode falar churrasco. E ao invés de falar chá, você pode falar bar. Olha aí, você fica com pão, mate, churrasco e o bar do gaúcho, tchê. Ou tchê no final, ao invés do chá, pode ser tchê, pode ser bar. Então você contextualiza aquilo e aquilo faz sentido para os teus alunos. Não é que você tenha que reproduzir o pão, bolo, pão de queijo e chá, você pode. Mas também você pode chamar de outros nomes. Quem estiver lá no norte do país, pode dar esses mesmos nomes, mas usando analogia com coisas da sua região. Eu acho que isso chega mais nas pessoas, as pessoas conseguem se apropriar mais e ter mais interesse. Então comece a perceber que não adianta só você fazer aula com alguém e levar esse conhecimento para essa pessoa, sem que necessariamente você consiga fazer essa contextualização com a sua região. Então essa é a dica muito importante de hoje, não pode esquecer, você tem que contextualizar. E uma outra coisa que eu vejo que foi muito difundida no Brasil é que a gente colocou como característica que uma aula de dança de salão é samba, bolero e saltinho. Porque no Rio de Janeiro é samba, bolero e soltinho. Mas na minha cidade, em Açailândia, minha aula de dança de salão, porque fala-se essas aulas de dança de salão, porque é o que mais toca na cidade. Na minha cidade seria brega paraense forró, a aula de dança de salão, porque seria aula de dança de salão regional. Se você pegar em Belém do Pará, teria que ser o brega paraense, colocado de cara, talvez Havaneiro, Arrocha ou alguma outra coisa daquela região. Se fosse no Rio Grande do Sul, tinha que ser um machixe, gaúcho, tinha que estar presente dentro dessas aulas de dança de salão. E a gente acabou falando que a aula de dança de salão era só samba, bolero e soltinho, só que isso não casa na realidade do Brasil inteiro. Então vamos contextualizar, professores ou futuros professores. Tudo que a gente estiver aprendendo aqui, o que a gente já aprendido no passado, tenta trazer para a tua realidade. E aqui no Cardas nós vamos te ensinar a fazer isso. Como você vai contextualizar esse conhecimento aí para a tua cidade, para a tua região. Beleza? E não perca o último vídeo da série de 5 vídeos, porque não é um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, são 5 vídeos. E esse é o 4º vídeo da série de 5 vídeos que eu trago para vocês. E o próximo vídeo eu tenho certeza que esse vai provocar uma transformação ainda maior na sua vida. E eu quero aqui, Marcelo Grangeiro, deixar toda a minha disposição para te ajudar a também se tornar um professor de sucesso. Então, quarta-feira, se você estiver vendo esse vídeo antes de quarta, me espera lá 13 horas. Se você não viu esse vídeo na quarta, viu outro dia, vai no meu Facebook, é Marcelo Grangeiro, acessa lá que você vai conseguir, que eu vou deixar a live disponíveis para vocês, tá bom? Disponíveis. Então, espera aí que daqui a pouco nós temos o 5º vídeo. O 3º vídeo foi criatividade, que a Fran Pimenta me ajudou na aula lá, que foi muito bacana. E agora esse é o 4º vídeo e nós temos o 5º vídeo. Beijo, te espero aí mais na frente. Fui!